A paz do Senhor. Boa noite a todos e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. É o eco. Desculpe, amados. Eu brinquei aqui, é o eco. Não é o... Então vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Pecado, Senhor, em pensamentos, no falar, no agir, no pensar, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, Jesus. Seja bem-vindo na nossa casa. Entra, Senhor, e toma teu lugar de honra em nome de Jesus. Senhor, declaramos o domínio, o governo e a direção deste encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O amigo do noivo, aquele que conduz a noiva em segurança por um caminho reto, sempre voltado para cima e para frente e para o alto, em nome de Jesus. Senhor, coloca quantos arcanjos forem necessários para sitiar e guardar nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, os nossos condomínios, nosso bairro, cidade, estado, toda a nação brasileira. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, desde a América do Norte, do Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia e toda a Europa, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam guardados, Senhor, e livrados de todo mal. E nós queremos, Senhor, te agradecer pelos grandes livramentos que tu tem nos dado, Senhor. Livramentos de enfermidades, de acidentes, Senhor. Livramentos, Senhor, de tudo que é tipo e espécie, Senhor, de violência. Obrigada, Senhor, porque o teu sangue é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero também pedir, Senhor, visita as famílias onde tem algum enfermo, Senhor. Visita os hospitais, os bebês, todas as alas de um hospital, Senhor, sejam visitados por Ti, Senhor, e sejam todos radicalmente curados. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos aqueles, a rede de apoio, Senhor, que existe para aqueles que estão internados em hospitais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem uma aguinha para mim? Bom, amados, esses dias têm sido dias, o mundo tem passado por dias de, como é que a gente diz, turbulências. Eu não sei se você já pegou alguma turbulência viajando de avião. Às vezes tem alguns locais por onde se passa, né, que sempre tem turbulências. E aí naquelas turbulências assim, né, dá uma inquietude, dá um frio na barriga, dá um medo, porque não as pessoas estão no ar, não estão na terra. Mas o mundo tem passado por grandes turbulências. Todos os dias, os jornais internacionais, em todas as línguas, os mais renomados, os menos renomados, falam de turbulências. Turbulências políticas, turbulências sociais, turbulências emocionais, turbulências econômicas, turbulências de guerra, rumores de guerra, turbulências. O dia de amanhã está debaixo de uma névoa de turbulências. Mas aquele que está no Senhor tem uns olhos de águia, como de águia, que enxerga longe. Não importa se existe uma cerração, uma nuvem, por quê? Porque olhamos pelos olhos do Senhor, olhamos debaixo das promessas de Deus sobre as nossas vidas, amados. Amém?
E muitos estão cansados, muitos apavorados. Eu fico lendo as mensagens, as angústias das pessoas, né? E fico pensando, nós precisamos conhecer ao Senhor, conhecer as suas promessas e tomar posse delas. Sabe, nós não podemos andar pelo que nós estamos vendo, mas andarmos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá em Isaías 40. Eu sempre digo, quando você está angustiado, entristecido, está faltando palavras para você fazer a sua oração, pega Isaías 40. Você está desanimado, pega Isaías 40. E assim como Isaías declara, diz: Senhor, estou fazendo das palavras de Isaías as minhas palavras, que diz assim: o livramento prometido ao povo de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, ou ao meu povo, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas as palavras do nosso Deus subsistem eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente e levanta-a, não tema, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam. Ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe uma madeira que não se corrompe. Um artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover.
Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Eu imagino que aqui seja o centro do universo, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa das grandezas das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, amados, diz aí, Senhor, dá vigor porque eu tenho estado cansado, e multiplica as forças porque muitas vezes não tenho nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é pela força da juventude, mas é pela esperança no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar mais uma continuidade aqui. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento o seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram um ao outro, ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Busca-los-á, mas não o acharás, e os que pelejam contra ti
contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalharás. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriará no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que as mãos do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciemo-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, com letra minúscula. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e verá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber? Ou em outro tempo para que digamos justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas, que é Jesus. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada mais. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura.
Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto, e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exulte os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a quem está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Faloei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não aguardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Só Deus resgata a Israel. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isso, amados, se concretizou em 1948. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. É muito lindo. Tu vai lendo, não consegue parar de ler porque é muito lindo. No versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou
o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Então estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, que agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Glória a Deus. Estamos falando de quem, queridos? De Jesus. Então, Isaías 40, 41, 42, até o 43 ali, fala das promessas de Deus ao seu povo. E nós somos o povo dele. Amém? Nós somos os gentios. Fizemos parte de, como se diz, fui achado por um povo que não me buscava. Glória a Deus. Glória a Deus que você foi achado, que eu fui achado, que nós fomos achados. Amém? Vamos abrir agora, queridos, em Salmo 12. Salmos 12. Salmos 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, orgulhosamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Olha que sério isso. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. No 5 diz, por causa da opressão dos pobres,
dos necessitados e do gemido deles me levantarei agora, diz o Senhor. Porém salvo aquele para quem eles assopram. Vamos abrir agora em Lucas 19, versículo 45. Diz assim: a purificação do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, certo, amados? Então, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, desde todos os sentidos que habitam no nosso corpo, precisa ser purificados. Entretanto, no templo, a purificação do templo. E entrando no templo, Jesus começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Agora vamos abrir em Marcos 11, versículo 15. Diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Misericórdia. Vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, amados, se nós temos estado cansados, assombrados com as notícias, alarmados, chocados, desanimados, amedrontados com o amanhã, com o dia de amanhã, né? Isaías 40. Ali está as promessas do Senhor, o renovo do Senhor, né? E Salmo 12 mostra daquilo que nós temos que fugir, aquilo que nós não, que temos que prestar atenção. Ali tem exemplos e características. Marcos e Lucas falam das características do templo do Senhor. Casa de oração. Amados, não é a casa do Senhor, o templo dedicado ao Senhor tem que ser local de adoração ao Senhor. Não local de comércio, não? E nós, queridos, nós hoje, o templo do Espírito Santo o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, nós precisamos cuidar, não corrompê-lo, alimentá-lo adequadamente, não prejudicar o templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo, da alma, do espírito, de tudo, amados.
Amém? Então, 1 Tessalonicense diz assim. Olha as características, amados, preste atenção. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem. Antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Amados, essa palavra aqui, ela é para os judeus, porque quando o Senhor 666 se assentar no templo, a noiva não estará mais aqui. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Quem é a verdade? O amor de Deus, de Cristo, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amados, quem escolhe a mentira tem prazer na iniquidade. Não existe justificativa para a mentira. Mentira é mentira. E o pai da mentira chama-se Diabo e Satanás. Então, muito cuidado se você tolera alguma mentira por algum bem. Alguns dizem, é uma mentira necessária. Não, mentira nunca será necessária. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha só. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança,
console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Isso aqui é sério, né? Tem uma versão que eu gosto mais assim, que não trabalha, que não coma. É imperativo, é ordem. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão. Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amados, eu lembro que logo que nós nos convertemos, a gente ouvia muito as pessoas dizer assim: o Senhor me chamou, Ele quer que eu saia do meu trabalho para mim servir a Ele. Quando Deus manda alguém fazer isso, Ele o sustenta. E essa pessoa não precisa ficar pedindo dinheiro para ninguém, não precisa ficar dando recado, não precisa ir visitar as pessoas para profetizar coisas ao agrado humano para receber ofertas. Então, queridos, cuidado. A palavra do Senhor diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, vamos prestar atenção. Amém? E se você está sem emprego, ore ao Senhor para que Ele abra a porta de emprego para você. Se você precisa de sabedoria, de entendimento, de aprender alguma coisa, lembre-se de Bezalel, né? O artífice lá no deserto que Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés. E ele precisava de alguém que soubesse, que tivesse o dom, né? E aí Bezalel, e eu esqueci o nome do outro, dormiram e acordaram com todo entendimento. Deus colocou neles, eles entenderam os desenhos, que era muito lindo. Se a gente olha lá, é muito extraordinário de ver os detalhes do tabernáculo de Moisés. Tudo isso, amados, apontava para Jesus. E hoje nós somos abençoados, somos privilegiados, porque o Senhor nos alcançou. Amém? Quando ele diz, eu nunca esqueço,
que aquilo me chamava muita atenção. Normalmente a gente pensa que eu me converti. O fulano, ciclano falou de mim para Jesus, eu entendi. A Bíblia diz que quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente não se preocupe, amados. Se você tem alguém na sua família que ainda não se converteu, continue orando. Continue orando e amontoando brasas vivas do altar do Senhor na cabeça. No reino do Espírito, é claro, né? Não vai pegar brasa e jogar na cabeça que vai queimar. Então, queridos, foram muitas as palavras, mas você percebe que o Senhor está nos mostrando o dia que estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, as situações que estão acontecendo no mundo, está acontecendo na nossa nação, perto de nós, no nosso meio. Então, aqui tem todos, nessas palavras, estão como devemos agir, o que o Senhor espera de nós e o que nós não devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, tá? E vamos orar. Às vezes, estão falando muito sobre ver o anticristo ou não, se vai ter tribulação, se não vai. olha, amados, Paulo diz assim, que nós não passaremos por tribulação, a noiva vai subir. A tribulação vai passar os que não tiverem Cristo, né? Não tiverem Jesus, ou aqueles que estão no muro, ou aqueles que estão com o pé no mundo e outro dentro da igreja, né? Como é que se chama? Tem até uma brincadeira que fala. Que estão falando sempre que o Lamartine disse que é a salvação depois do arrebatamento. Mas não está escrito isso na Bíblia. Né? Isso aí para mim é uma coisa muito perigosa dizer. Como é que tu pode dizer uma coisa que não está escrita, que inclusive Paulo fala, né? O livro, aqui Tessalonicense, por exemplo, tem outra parte, eu não lembro agora, quando Jesus sobe, ele depois de ter andado os 40 dias aqui na terra, depois de ter ressuscitado, ele sobe e aí vem os anjos e diz: por que vocês estão olhando assim? Esse mesmo que hoje vocês vê subir, ele da mesma forma voltará. Só que o arrebatamento, Jesus não pisa no planeta. Nós vai ser dentro da Nova Jerusalém, que vai dar 7 voltas, que você já sabe a história. E, no momento certo, nós vamos subir. E a salvação após o arrebatamento será para os 144 mil judeus, que no mesmo momento, amados, no mesmo momento que as almas estão subindo, que os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram, né? E aqueles que estão vivos vão ser transformados. Da mesma hora que ele está subindo para Nova Jerusalém, está saindo os 2 personagens aqui, ó. Faz isso aqui, ó. O Espírito Santo conduz a noiva e na mesma hora desce as 2 testemunhas, que é Enoque e Elias, que são os 2 únicos homens que não passaram pela morte física. E eles vão vir e vão pregar por um tempo determinado e que vai ser só para os judeus. Os gentios fechou a porta da salvação. Então, muito cuidado, muito cuidado. E outra coisa, não vão ser todos os judeus que vão se salvar, porque 144 mil, 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan, é nada. E há características para esses judeus. Não é... tu lê lá, são características. Exatamente. Imagina viver em santidade, da forma como diz ali, num tempo onde
o diabo, o espírito do mal, todos os 366 lá, como se diz, os 3 senhores, né? O anticristo, o falso profeta e a besta estão livres no planeta. Se hoje, amados, se hoje, atualmente, nós estamos sendo bombardeados por tantas mentiras, e é mentira disso, e é mentira daquilo, tu fica, ai meu Deus, o que é isso, o que é verdade? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para discernir a verdade e discernir o que é mentira. Porque quando a verdade nós somos transbordantes dela, nós discernimos e podemos testificar, olhar, procurar. Então eu fico sempre dizendo, imagina quando o Espírito Santo não estiver mais no planeta. Quem é que pensa que vai ser salvo? É engano, viu? Me desculpe. Não vai convencer. Se hoje as pessoas estão ouvindo coisas que é mentira, estão acreditando que é verdade, mesmo que tu mostra para ela, que prova para ela que aquilo não é verdade, ela não acredita. Segundo estimativas recentes, a população judaica mundial é de 13 milhões de pessoas. Imagina. Vai ser só 144 mil. Meu Deus do céu, realmente. Então, queridos, não seja, como diz, para que você quer correr esse risco? Eu lembro que o pastor João Carlos sempre dizia que Jesus mostrou para ele no telão o dia do arrebatamento, que será dia coisas pavorosas que acontecerão após o arrebatamento. Porque quando as pessoas das igrejas X, Y se deram conta que desapareceu aqueles crentes radical, aqueles cheios disso, cheios daquilo, desapareceram. E eles vão se dar conta de que houve o arrebatamento, porque a ordem começa a ser modificada, não? E aí, eles vão ir para dentro das igrejas, vão querer linchar, matar os pastores, os maus líderes, né? Então, amados, muito cuidado com isso. Estão falando muitas coisas para agradar o povo. Não. Não. Isso aí é judeus, amados. Você é judeu? Judeu virgem, que vai estar vivo naquele tempo. Entende? Então, assim, isso é ilusão. E eu acho uma coisa muito impressionante. As pessoas estão querendo correr o risco de não subir. Mas não, tem alguns pregadores que dizem que, inclusive, nós somos judeus também, porque agora a gente aceitou Jesus, né? E o sangue de Jesus, ele é judeu. Menos, gente, menos. Menos, porque o espírito do engano, amados, já está solto. Já está solto. Então, muito cuidado. E as pessoas não estão pegando a Bíblia mais para testificar palavras, coisas que são ditas. Mas isso é bíblico? O que o Senhor fala sobre isso? Bota lá no Google, vai ver. Aí você vai lá, olha na Bíblia, olha você mesmo. Porque, amados, a Bíblia fala também que nos finais dos tempos, o espírito de Sião contenderá com o espírito do humanismo. Isso já está acontecendo. O que é humanismo? Tu pode estudar para saber as características do humanismo, do espírito do humanismo. Eu tenho direito. Não, mas eu penso assim. Não, mas eu acho. Não, mas eu fiz aquilo ali, mas é o seguinte, eu tinha que fazer alguma coisa, afinal. Eu tinha que fazer a justiça própria, eu tinha que mentir, eu tinha que... Não tem nada disso. O Senhor não me diz isso. Porque, amados, você abre... Quando você usa características, qualidades que são do diabo e de Satanás, você não abre uma fresta, você abre uma porta. E o resto tudo vem. Não pense você que não vem, porque vem. Então, amados, estejam sempre com a sua mente consciente, subconsciente e inconsciente ligados no Espírito Santo de Deus. E se você ouvir alguma coisa que vem aqui pelo seu ouvido, que não subiu do coração para a mente, preste atenção.
Preste muita atenção. Adorei a Gersine. O povo acredita em tudo. Tudo que joga no chão, ele sai afastando. Tenha santa paciência. Glória a Deus, queridos. Então vamos orar. Então, amados, essas palavras todas, vai lá, leia de novo. Pede, Senhor, me mostra o que eu não estou entendendo. Senhor, amados, Deus tem prazer. O Espírito Santo tem prazer em nos ensinar. Ele está aqui ao nosso dispor. Ele está porque ele é o amigo do noivo. É aquele que tem o compromisso. Jesus passou autorização para ele. Jesus passou a procuração. Ele tem toda a autorização para nos conduzir, para nos ensinar, para nos confrontar, para nos admoestar, para nos puxar as orelhas, porque é melhor ser puxado a orelha do que perder a salvação. E, amados, tem tantas coisas que o Senhor já nos falou, que o pastor João nos falou a respeito também do dia do arrebatamento. Tem tantas coisas que não dá para falar. Eu lembro que se o pastor dizia, se fosse falar aqui, iam nos mandar prender. Mas algumas coisas ele falou. E realmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não paguem esse preço. Porque Jesus já pagou o preço. Então não fique, mas eu quero isso. Não, calma, menos. A ordem do Senhor ultimamente tem sido: orai, jejuai, limpar a sua casa, ser transbordante, ser cheio do Espírito Santo, orai sem cessar, vigiar, ter na sua casa uma provisão financeira, uma provisão de víveres, né, para que não falte nada, amados. E Deus, amados, Deus tem feito coisas gloriosas. Ora pela tua gasolina, abençoa o teu gás, a luz, os telefones, tudo, amados, tudo, que você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus, porque toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Toda, sobre todas as coisas. Não é meia, é toda, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, fiquem, como dizia o pastor João Carlos, ruminando é a palavra. Porque à medida que nós vamos ali, Deus vai falar contigo em outras coisas, sabe? Lembrar do renovo dele, ele tem um renovo. Ele, Senhor, está pesado demais, Senhor, eu já não sei mais como orar, me ajuda, Senhor. A gente tem no grupo um sinalzinho, escreve SOS, não precisa falar mais nada, a gente já ora, sabe? E olha, é um bombardeio de oração que imediatamente a gente já sente aquele alívio e a gente já se alegra e a gente já se levanta. Quando você pedir ali SOS, já começa a glorificar o nome do Senhor. Porque imediatamente as pessoas começam a orar. Muitas vezes não dá nem para escrever, eu vi e já começo a orar. Amados, e dê glória a Deus em todo o tempo. Então, peça para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes acreditei, recebi, menti, acreditei em mentiras, justifiquei mentiras. Senhor, o pai da mentira não tem nada contigo. E eu também não tenho nada com o inimigo. Amém? Nós temos com Jesus e o Espírito Santo de Deus e Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor resplandeça sobre vocês a sua graça, o seu favor, seja superabundante e pingue o colírio dele nos seus olhos, nos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Quero orar também. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, as finanças dos teus filhos, Senhor, aqueles que passarem concurso, Senhor, que eles sejam chamados, aqueles, Senhor, que estão precisando de emprego, que abra a porta de trabalho para os teus filhos, porque digno e justo é o trabalhador do seu salário. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas dos teus filhos, que venha se multiplicar 1 bilhão de vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, fique na paz do Senhor e bom fim de semana para vocês e até amanhã às 5 da manhã.